13 de setembro de 2025. Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de um dia novo nas nossas vidas. E que maravilha que esse dia a gente possa usar sempre na rota da gente glorificar o nosso Pai e a gente dar muita gratidão por tudo que Ele representa e é nas nossas vidas. A nossa meditação continuará no livro de Salmos, né? A gente já rompeu os 100, vamos dizer assim, 100 salmos. Estamos hoje no 101º, no Salmo 101, e a gente vai usar o versículo 2, que diz assim: portar-me-ei com inteligência no caminho reto, quando virás a mim. Esse salmo é mais um salmo que Davi usa para, vamos dizer assim, para oferecer sua adoração ao Senhor, né? Seu louvor. Porque ele, assim como alguns outros salmos que nós já citamos, ele já utiliza no princípio inicial dele a expressão cantarei. E a ideia trazida no versículo 2 logo, que o salmista quer trazer, ele diz assim que um homem, para poder estar preparado a servir o Senhor, ele diz assim, está preparado a servir o Senhor, ele deve agir com inteligência no caminho reto. Mas, observa só, aqui a gente não pode traduzir como alguém que está se encontrando com o Senhor pela sua primeira vez. Não, aqui já é um homem que conhece a Deus, já é um homem que tem intimidade com Ele, e ele está dizendo: Senhor, olha, eu me portarei, né? Me portarei com inteligência, ou portar-me-ei, né? Portar-me-ei, a palavra portarei, eu acho que essa conjugação não é nem adequada no nosso português, então portar-me-ei com inteligência, ele fala, no caminho reto. Aí ele, praticamente ele já traz o salmista um tom de assim, que eu preciso caminhar nos caminhos do Senhor, mas eu preciso também de ações minhas, de atitudes minhas, para que eu possa portar-me de forma adequada. E o propósito disso, já no versículo 1, ele diz que também que cantarei a misericórdia e juízo, a ti, Senhor, cantarei. E é muito interessante porque essa questão, ele traz ali uma dualidade, ou tenta trazer duas situações que aparentemente para algumas pessoas pode aparecer oposição, porque ele está falando tanto de misericórdia, que é o ato do Senhor não aplicar a nós pecadores a sentença de condenação, né? A sentença de destruição, a força, a ira, a sua justiça, pelo menos na concepção do dano, né? da pancada que nós deveríamos tomar. Ele não aplica, ele nos concede a misericórdia, mas ainda assim ele traz a concepção também do juízo. Por quê? Porque ele aplica a sua misericórdia de uma forma geral, para a comunidade, mas de uma forma muito específica para a sua comunidade cristã, e não para a humanidade como todo, mas a sua comunidade cristã, a sua misericórdia, ela acaba vamos dizer assim, se transfigurando no processo de salvação do homem. Já o juízo, ela também alcança, num primeiro momento, aí mais a concepção do homem pecador que não se arrepende, ou seja, ele nessa hora, ele age sobre o pecado, né, condenando o pecado, ou talvez até mesmo no juízo no sentido de justificar aqueles que o acolhem, que o recebem, mas em contrapartida aqueles que o negam, aqueles que vivem de forma desobediente, aqueles que insistem em não reconhecer a santidade, o sacrifício de Cristo Jesus, ele aplicaria o juízo. É muito interessante sobre isso. E o salmista, ele vai nos trazer mais ou menos uma sequência, um conjunto de atos, um conjunto de decisões pessoais que ele resolve tomar, né? Mas isso baseado também em muitos princípios, talvez dentro daquilo que um ser que serve ao Senhor deve se preocupar. Então ele vai nos apontar que ele não vai ficar inerte, ele não vai ficar parado, ele não vai ficar, vamos dizer assim, simplesmente esperando e gozando da misericórdia do Senhor. Ele também vai se movimentar no sentido de vamos dizer assim, sinalizar para Deus que nele há uma gratidão, uma satisfação e há um prazer não só de receber a misericórdia de Deus, mas um prazer em participar do processo, não de sua salvação, mas do processo de sua santificação, de sua purificação, da sua separação do pecado. E aí ele já traz logo, né, no próprio versículo 2, quando virás a mim, ele diz assim, ele continua, andarei em minha casa com o coração sincero. A primeira coisa que ele quer dizer que dentro da casa dele, ou seja, dentro da sua comunidade de vida, esse aqui é um salmos que ele configurado da posição de um rei em relação a como ele governaria o seu povo e como ele se relacionaria à sua casa, que seria o seu reino. Mas a gente está trazendo agora para uma concepção mais cristã da nossa vida atual. Então, primeiro é o andar perfeito da nossa casa, a sinceridade, uma vamos dizer assim, e aí vamos dizer assim, uma convivência agradável entre você e os membros da sua casa. Aí você diria assim, mas aí é complicado, né? Porque os meus filhos são desobedientes, a minha mulher parece que não reconhece a minha autoridade, parece que me desmerece. Então, em alguns pontos, parece que nós, ainda que sejamos cristãos, parece que somos afrontados, parece que somos testados, provados, e as maiores crises são dentro da nossa casa. Mas o salmista diz assim, olha, a gente com um coração sincero, um coração amoroso, um coração de verdade, a gente precisa vencer esse desafio e tal. Aí o salmista continua no versículo 3, em que ele vai dizer o seguinte, que ele protegerá os olhos dele.
Ele protegerá os olhos dele de uma forma que diante dos seus olhos aí, na sua vida prática, na sua casa, ele não se colocará diante de coisas más. E aí ontem, quando a gente estava no GC, que a irmã Etienne estava ministrando, trazendo uma mensagem muito gratificante, muito edificante, sobre as coisas que nós devemos guardar, como o coração, nossa mente, nossos pés e nossos olhos, né? Os olhos caíram aqui exatamente sobre isso aqui, olha, guarda os teus olhos para que não te leve a pecar. E aí ele entra em concepções as mais diversas, aquilo que a gente está focado, aquilo que nós assistimos, às vezes coisas que assistimos que parecem puras, parecem, vamos dizer assim, bobas, banais, mas que tem uma mensagem bastante, vamos dizer assim, danosa e perniciosa para a nossa vida cristã. E ele disse assim, e ele vai trazendo ainda mais fundamentos, ele vai dizer que vai se desviando das ações de homens maus, ele diz que não vai se juntar com pessoas. Ele fala no versículo 4, um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei homem mau. Ou seja, ele não quer relacionamento. Isso nos toma lá daquela Salmos 1, por exemplo, que no Salmos 1, que ele traz aquele conselho lá do versículo 1, que ele diz assim, que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele traz aqui, ou seja, ele faz a gente pensar um pouco sobre aquilo, que ele não vai se misturar com homens ímpios, homens maus, homens insensatos, homens de mau testemunho, de mau experiência e vivência. E aí ele acaba externando isso ou ampliando isso para pessoas que difamam o próximo, né? E aí ele vai usar aqui uma posição de rei, buscando não só se afastar mais desses homens, ele vai, vamos dizer assim, ele vai destruí-lo, ele vai matá-lo, ele vai... E aí a gente precisa discernir que nesse momento já não é a concepção nossa da nossa vida cristã no Novo Testamento. A gente pode, por exemplo, sobre isso, né? Sobre isso, a gente pode observar, porque na verdade a Bíblia nos ensina a perdoar os aqueles que nos ofendem, amar o nosso próximo, ter compaixão, vamos dizer assim, suportar as agressões, mas não no sentido de coisa doentia não, mas de uma forma equilibrada, a gente ser um contrapeso entre a maldade apresentada por esse mundo injusto. O salmista continuando, uma coisa interessante quando ele falou lá que não se misturaria com homens maus, mas não basta isso, porque ele traz no versículo 6 que ele diz assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, o que anda no caminho reto, este me servirá. E aí a gente precisa agora então olhar isso aqui pelo prisma da comunhão, do prisma da comunidade cristã, do prisma do corpo de Cristo. O importante, irmãos, que a gente possa estar junto, caminhar junto, a gente possa se completar a obra de Cristo, justamente andando aos lados dos irmãos, fortalecendo uma vida em comunhão, né, do corpo. E aí aqueles conceitos que falam sobre congregar, né, ele acaba pegando um sentido um pouco melhor. Mas o principal é caminhar. Se afasta dos homens maus, mas caminha com os homens retos de coração. E aí vocês podem servir a Cristo efetivamente. E no final, nesses salmos aqui, também a gente acaba olhando uma visão profética também, porque ele em alguns momentos ele fala sobre destruir o mal. Né? Ele, do versículo 7 até o versículo 8, ele fala, por exemplo, que o engano não ficará dentro da sua casa, com homens que proferem mentiras. A gente poderia ter uma visão profética já da nossa cidade celestial, a casa do Senhor, já da Nova Jerusalém, uma concepção por ali. A gente poderia ver por esse prisma, trazendo juízo, mas trazendo uma restauração e agora o reinado absoluto do nosso Senhor. E no final, isso se confirma, principalmente lá no versículo 8, quando no finalzinho dele diz assim, no finalzinho dele não, nele próprio ele diz assim, pela manhã destruirei todos os ímpios da terra para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Não tem espaço, né, na casa de Deus. Eu volto a dizer, esse aqui é um salmo, que ele usa uma figura de um rei, né, que está se livrando de homens perversos, se livrando de homens maus, se livrando de homens que trazem mentira, né, que acabam contaminando sua casa, e isso contaminaria o seu reino, contaminaria a sua forma de governar, levando talvez a ele governar de uma forma injusta. Tudo isso ele está se limpando. E essa forma a gente consegue ver que esse rei perfeito, vamos dizer, essa figura, acaba se concretizando em Cristo, que tem o poder de, assim como dito lá no primeiro versículo, sobre a misericórdia, ou seja, de salvar o pecador de sua misericórdia, mas de condenar o pecado aplicando o juízo quando necessário. Maravilha, né? Deus sempre se comunicando, a gente tem feito esse esforço, é um esforço muito grande, a gente trazer uma mensagem aqui nos Salmos, ou nos diversos capítulos da Bíblia, né? É um esforço, nós não somos uma pessoa muito simples no conhecimento da Bíblia, temos buscado, temos procurado viver isso, e temos sido muito imperfeitos. E as nossas imperfeições, elas se tornam muito patentes, muito, vamos dizer assim, muito angustiantes, principalmente dentro da nossa própria casa, porque é onde a gente ocupa muito tempo da nossa vida, é onde as pessoas elas têm mais liberdade, elas têm mais proximidade para, às vezes, dizer o que pensam e como pensam. E a ideia é justamente essa na tua relação com o Senhor, tu ter liberdade de dizer o que pensa, como pensa com o teu Senhor, mas lembrar, sempre é abrir o teu coração com respeito, com temor, com sinceridade, dizer, Senhor, está doendo, Senhor, estou frágil, Senhor, não estou entendendo, Senhor, tu me abandonaste. A gente vai falando que tu é o nosso Pai, nós estamos falando do nosso Pai, e precisamos então dessa intimidade profunda com Ele.
Que a tua casa seja uma casa de bênção, que a tua vida seja uma vida protegida pelo Senhor, que teus filhos possam prosperar na obra e que o Senhor, meu querido irmão, cuide de todos nós e nos guarde.